Bom dia, gente. Aqui em Israel são 15 horas e 42 minutos. Estamos com 32 graus, bem quente aqui na Terra Santa, em Jerusalém. E vamos começar, porque nós tivemos uma semana cheia de notícias. Mas somente nesse final de semana, um veículo aéreo não tripulado, carregado de explosivos, conseguiu chegar em Tel Aviv. Na explosão que se seguiu, um residente de 50 anos de idade foi morto e outras 20 pessoas ficaram feridas. Os Houthis do Iêmen têm enviado drones, mísseis e esses veículos aéreos não tripulados quase que diariamente contra Israel e principalmente seu porto sul de Eilat, além de atacar os navios mercantes que entram pelo Mar Vermelho, causando bilhões de dólares em danos para o comércio internacional, especialmente para o Egito, que tem o canal de Suez. Além disso, os Houthis têm atacado a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, quase sem consequências. Mas o envio desse veículo aéreo não tripulado para Tel Aviv foi a gota que transbordou o copo. Israel lançou um ataque sem precedentes contra o porto de Hodeida, no Iêmen, a artéria principal pela qual os Houthis recebem armamento e suporte do Irã, a 2.000 quilômetros de Israel. Hodeida é também o centro de produção de energia do país, onde o Iêmen mantém suas refinarias de petróleo e sua central elétrica. A mensagem deste monumental ataque não foi somente para os Houthis, que agora terão que gastar pelo menos 2 anos para reconstruir seu porto, mas para o Irã, já que Teherã também fica a 2.000 quilômetros de Israel, e para Hezbollah, que não pode se dar ao luxo de provocar Israel ao ponto de ter seu porto ou a cidade de Beirute destruída novamente. Se Israel conseguiu restaurar seu poder de dissuasão, teremos que ver nos próximos dias. Em Gaza, a situação parece ter progredido e hoje houve finalmente confirmação de que Mohammed Deif, o arquiterrorista, foi enviado provavelmente para uma pior. A perda de um comandante tão importante poderia trazer a cúpula do Hamas, principalmente aqueles que vivem nos hotéis de luxo do Catar, para a mesa de negociação para finalmente conseguirmos a soltura dos reféns. Mas aí a comunidade internacional tem sempre um jeito de atrapalhar as coisas, ao dar legitimidade para este povo que se diz palestino, mas na verdade são árabes do Egito e da Arábia Saudita, segundo eles mesmos. Na sexta-feira, a Corte Internacional de Justiça emitiu sua decisão por seu presidente, um juiz libanês. Notem que o Líbano está em guerra com Israel. Mas esse juiz libanês é notória e virulentamente crítico a Israel. De acordo com o relatório da UN Watch, durante o seu mandato como embaixador do Líbano nas Nações Unidas, Nawaf Salam votou nada menos do que 210 vezes para condenar Israel. Em 2008, Salam fez um discurso acusando organizações terroristas judaicas, sem mencionar o nome delas, lógico, de cometer massacres organizados. Em 2015, ele chamou Israel de triunfo das escolhas racistas e colonialistas flagrantes no Twitter. Em junho de 2015, ele tweetou #Israel, ocupação de Gaza, #Westbank, infeliz aniversário para você, Israel, 48 anos de ocupação. Meses depois, o Jewish News Syndicate informou que ele escreveu: Israel deve parar a violência e acabar com a ocupação, e parar de retratar os críticos da política israelense como antissemitas. Bem, qualquer juiz com esse passado e um claro conflito de interesses deveria se declarar, no mínimo, suspeito, para manter um mínimo de aparência de imparcialidade do tribunal, Mas quando se trata de Israel, todo módico de propriedade, de justiça ou de imparcialidade pode ser jogado pela janela, sem qualquer cerimônia, e tudo bem. Qual não foi a nossa surpresa
eu falo isso sarcasticamente, quando o tribunal, que não tem jurisdição sobre Israel, decidiu que os assentamentos judaicos são ilegais, inclusive em Jerusalém, que a presença de Israel sobre esses territórios, incluindo Gaza, deve terminar. E Israel tem a obrigação de pagar restituição aos palestinos e evacuar imediatamente todos os judeus de suas moradias no que ele considera o território ocupado, incluindo Gaza, território palestino ocupado. A Corte acabou de perder toda a credibilidade e, como outras agências das Nações Unidas, ela não tem qualquer legitimidade para decidir sobre esse assunto. Primeiro, a Corte não chegou nem a mencionar, nem a aludir de longe ao fator de segurança de Israel, aos milhares de mísseis, morteiros, balões incendiários enviados de Gaza e dos milhares de ataques terroristas perpetrados na Judéia e Samária. Assim, ele quer que as ações de Israel sejam consideradas num vácuo, o que é completamente absurdo. É impossível você ver as reações de Israel dessa maneira, especialmente tendo em vista os passos que Israel fez para conseguir a paz, como os acordos de Oslo e a retirada de todas as comunidades de Gaza em 2005. Somente em 2007 foi que Israel decidiu bloquear o acesso de Gaza por causa da quantidade de armas e munições, mísseis e morteiros enviados, especialmente numa só embarcação, que foi o Karin A Corte decidiu que, porque Israel, desde então, se deu ao direito de inspecionar os carregamentos para Gaza, ela efetivamente ocupa a faixa de Gaza. Se isso for verdade, Israel é o país mais incompetente do mundo que existe na ocupação de um território, porque ela está ocupando aquele território enquanto Hamas, o Jihad Islâmico, enviam mísseis diariamente contra os seus civis. Isso é razoável? Ainda, o tribunal decidiu que este território era para uma Palestina desde o mandato britânico. Que beleza, que talento para reescrever a história, não? Primeiro, o povo palestino não existiu até ser inventado por Yasser Arafat em 1964, 15 anos depois do fim do mandato britânico. Se ele está se referindo a toda a Palestina, ao mandato da Palestina, então vamos incluir a Jordânia, que tomou 75% do território. Mas acho que o senhor Salam não quer se indispor com seus vizinhos, né? Ainda, ele lida com os assentamentos, como se não existissem comunidades judaicas na Judéia, Samária ou Gaza antes de 67. Até 1948, a maioria da cidade de Jerusalém era composta de judeus que moravam na Cidade Velha, que o tribunal considera como leste de Jerusalém. Em 1948, na Guerra da Independência, a Jordânia ocupou ilegalmente essa parte da cidade. E isso sim foi ilegal. E nenhum país fora do Paquistão e da Inglaterra reconheceram essa ocupação e anexação da Jordânia. E aí a Jordânia expulsou todos os judeus e queimou todas as sinagogas da Cidade Velha. Mas vamos lá. De quem a Jordânia ocupou esse território? Do Estado da Palestina? Não, do mandato britânico. E o mandato britânico ocupou de quem? Do Estado da Palestina? Não, do Império Otomano, que ocupava a região desde 1516. Teve algum estado ou território palestino? Nunca. Ainda posso fazer aqui uma lista de eventos nos quais os judeus da Terra Santa foram sujeitos a massacres, pogroms durante os últimos 2000 anos, provando a presença contínua do nosso povo em nossa terra ancestral. Nós não somos estrangeiros em Eretz Israel. Sim, tivemos muitos dos nossos dispersos contra a sua vontade para terras estranhas, onde fomos perseguidos, convertidos a forças, expulsos e finalmente sistematicamente mortos. Mas nunca esquecemos de quem somos ou de onde viemos. Assim, quem está ocupando essa terra ilegalmente não somos nós, são os árabes que chegaram em sua grande maioria no século XX em busca de trabalho. Nosso registro de propriedade está na Bíblia, entregue por Deus.
Nosso direito de posse está na nossa presença contínua e não há tribunal terrestre que possa nos destituir dos nossos direitos. Nós, e não os palestinos, somos o maior exemplo de vitória contra a colonização. O mundo precisa saber que vamos continuar a lutar até que aceitem o inevitável. Am Israel Chai. Esse é meu comentário. A todos um bom final de semana e até o domingo que vem. Até lá.